Fala galera, quem vos fala mais uma vez é Jackson Cipriano. Antes de falar do tema, da mensagem que Deus tem para a sua vida hoje, eu gostaria de pedir para você, se você gostar desse vídeo, vai lá, curte, dá um joinha, ok? Se inscreve no canal, ativa a notificação para você receber mais conteúdo como estes, tá bom? E o YouTube dá mais relevância para esse tipo de conteúdo, indicar para mais pessoas. Aqui também tá o meu Instagram, tá? Você pode seguir lá, eu coloco sempre algumas mensagens como essa, pode mandar mensagem no direct e a gente vai compartilhar aí as nossas experiências com o Senhor. Bom, hoje o nosso rolê na palavra vai ser sobre renúncia. Como assim renúncia? O que tem a ver? Renúncia para quê? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu não acredito que tenha alguém nessa terra que passa por aqui e quer ser simplesmente esquecido. Na maioria, as pessoas querem deixar um legado nessa terra, querem amar as pessoas, querem marcar vidas, querem viver um propósito abundante, ter vitória, ter êxito na sua missão nessa terra. Isso não é um plano seu. Isso na verdade é um sonho do próprio Criador. É Deus quem coloca dentro de você. Por quê? Porque Ele te criou com um propósito, ok? E a vontade de Deus é que esse propósito se cumpra. Mas isso não é um passe de mágica. Você não acorda, define onde você quer chegar e simplesmente as coisas vão acontecer. Na verdade, é preciso alguns princípios que a palavra de Deus nos ordena. E um desses princípios é a renúncia. Jesus diz que qualquer que quiser ser o maior precisa se tornar como uma criança. Jesus diz que aquele que quer ser servido, que quer ser mestre, né? Aquele que quer os benefícios, muitas vezes ele precisa servir a todos. Então, por mais que isso pareça um papo clichê, quanto mais você diminui, mais Deus cresce através da sua vida. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais Deus tem espaço para trabalhar na sua vida. Resumindo, quanto mais renúncia, maior é o impacto que Deus pode causar através da sua vida. E eu quero sempre usar um personagem para falar sobre os assuntos que são lançados. E cara, se tem alguém que pode nos ensinar bastante sobre o que é viver renúncias, esse alguém se chama Moisés. Um personagem muito conhecido da Bíblia. Eu vou começar pelo inverso, falar do legado que esse homem de Deus deixou. Cara, Moisés, por mais simples que ele foi, um homem simples, pecador, um homem como eu e você, ele foi um homem muito grandioso na missão que Deus colocou diante dele. Moisés foi um grande líder, se não um dos maiores de toda a Bíblia, guiou uma numerosa nação, a nação de Israel, os hebreus, o povo de Deus. Moisés foi o cara que Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito, e da maldade de Faraó. Lembrando que o Egito e Faraó era a maior potência da época. Moisés foi o cara que Deus usou para fazer sinais e maravilhas diante do povo. Foi pelas mãos de Moisés que Deus operou o milagre de abrir o Mar Vermelho. Foi para Moisés que Deus entregou as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. A palavra de Deus fala que Moisés ouvia a voz audível do Senhor. A palavra de Deus diz que Moisés falava face a face com Deus, como fala com qualquer outro homem. A palavra de Deus diz que Moisés era temido por grande parte do povo. Moisés recebe um chamado de forma sobrenatural. Deus se revela através de uma sarça ardendo em fogo para Moisés. E várias coisas. Quando Deus queria falar com o povo, muitas vezes ele avisava Moisés primeiro. Então esse homem foi um homem de grande vitória, de grande autoridade, de grande sucesso e principalmente um homem que carregava a presença de Deus sobre ele. E uma das coisas que o fez chegar nesse lugar, o que foi? É óbvio que foi a misericórdia, é óbvio que foi a graça de Deus antes de tudo, É Ele quem faz porque Ele quer. Mas também a obediência e principalmente a renúncia na vida de Moisés fez com que ele chegasse nesse lugar. Eu gostaria de falar rapidamente sobre algumas dessas renúncias. Cara, Moisés é filho de hebreus. Só que quando criança, por causa de um decreto onde todas as crianças do sexo masculino estavam sendo assassinadas pelo rei, Moisés, ele é escondido por sua mãe em um cesto coberto de betume e piche e ele é colocado num lago. O nome Moisés significa vindo das águas. Ali ele é achado pela filha de Faraó e ele é criado no Egito.
olhando meio por cima, um menino que tinha tudo para dar errado, para morrer como as outras crianças, ele começa a crescer na maior potência da época, que é o Egito. Ali ele foi ensinado em toda a sabedoria, toda a ciência do Egito. Toda a educação de primeira linha Moisés recebeu. E quando ele é adulto, ao invés de se beneficiar desse conforto, desse status, desse poder, desse papel de príncipe que ele tinha, quando ele percebe algumas injustiças que o Egito praticava, quando ele percebe que o povo hebreu era escravizado no Egito, ele se rebela contra o Egito. E ele é praticamente obrigado a fugir para o deserto. Ele larga todo o conforto para ir para uma terra árida, para uma terra seca, para uma terra sem provisão, aparentemente. Por quê? Porque ele decidiu renunciar para seguir num caminho de justiça em obediência a Deus. Segunda coisa que eu queria falar. Quando Moisés se estabelece no deserto, tá tudo aparentemente legal, porque ele forma uma família, ele conhece uma esposa, ele tem filhos, e quando a vida desse homem dá uma acalmada, nesse exato momento de conforto, Deus chama Moisés e fala para ele que tem um plano na vida dele. Moisés reluta muitas vezes, porque sabe que não vai ser fácil seguir o chamado que Deus tem para sua vida, mas no final ele renuncia mais uma vez à tranquilidade da sua família, do deserto. Naquele momento ele renuncia para seguir ao Senhor. Terceira coisa, Moisés enfrenta, luta no próprio chamado que Deus tem para a vida dele. Ele conduz o povo de Deus. Quando o povo de Deus sai vendo grandes sinais e maravilhas no Egito, diante do Mar Vermelho, esse povo começa a murmurar e dizer que Moisés é o culpado por eles estarem agora sendo perseguidos pelo Egito. Outra coisa, lá na frente, quando esse povo tem uma das primeiras necessidades, quando o povo sente sede, eles começam a lutar contra Moisés, lutando verbalmente, dizendo que Moisés é o culpado e que Moisés trouxe eles para morrer ali naquele deserto. Imagina você ser chamado por Deus para cuidar de pessoas que muitas vezes vão te odiar e te perseguir. Moisés renunciou todo o seu conforto, suportou essas aflições para obedecer a Deus. Moisés, ele viu o propósito de Deus para a sua vida ser totalmente distorcido. Era para ele ensinar o povo nos caminhos do Senhor, ensinar o povo a ter santidade, ensinar o povo a seguir a Deus. E a palavra de Deus diz que esse povo começa a se prostituir, começa a adorar outros deuses, começa muitas vezes a se rebelar contra o Senhor e contra Moisés. Mas Moisés, mais uma vez, com muita mansidão e amor, ele suporta as aflições e suporta esse povo para obedecer a Deus. Moisés enfrentou luta da sua própria família. A Bíblia fala que Miriam, a irmã de Moisés, e Arão começam a questionar a sua autoridade, a sua posição e lutar contra o seu ministério, dizendo que Deus não fala somente com Moisés. Moisés, dentro da sua própria casa, teve que suportar perseguições, mas ele renuncia ao seu direito de justiça e prefere esperar no Senhor. E tudo isso que eu estou falando para vocês é sem contar as guerras interiores, sem contar os medos, sem contar as fraquezas, a solidão, todas essas crises internas que esse homem enfrentou para obedecer a Deus. Mas o resultado disso foi que Moisés foi lembrado por gerações, marcou não somente a sua época, mas muitos povos depois da sua partida, foi citado por Jesus como um grande profeta e até hoje continua impactando vidas através do seu comportamento. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que quanto mais longe nós queremos chegar em Deus, mais nós precisamos renunciar. Não é o quanto nós vamos ter de Deus, é o quanto Deus pode ter de nós. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, mas nós não somos ousados em Deus. Muitas vezes não é o quanto, nós vamos ter de Deus, mas é o quanto Deus vai ter de nós, como eu já falei. Então, nós temos dificuldade de renunciar coisas pequenas, mas queremos receber coisas grandes. Cara, renuncia aquilo que o Senhor está te pedindo. Renuncia tudo aquilo que não vai te levar além e deixa Deus te encher. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Porque não só vai ser grande
o legado sobre as gerações, não só vai ser grande a marca de Deus nessa geração através da sua vida, mas grande muitas vezes será a sua recompensa na eternidade. Porque a palavra de Deus diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nunca chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, Ele quer te encher, Ele quer te usar. Essa é a palavra de Deus, mas a renúncia é necessária. Tá bom? Esse foi o rolê na palavra de hoje. Deus abençoe você e Deus abençoe o nosso rolê.